Se você está com Bíblia, abre ela comigo lá no livro de Atos, capítulo 13. Vamos dar sequência, né? Semana passada nós estudamos até o versículo 41. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais, do versículo 42 até o final. Capítulo 13, então, do livro de Atos, versículo 42. Nós vamos até o finalzinho ali, que é o 52. Então, são poucos versículos. Vou ler aqui, que você acompanhe comigo, para juntos podermos ser ministrados pela palavra de Deus. Vai dizer assim: ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-os e os persuadindo a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis que nós volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu constituí para ser luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra na palavra do Senhor. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E assim, então, divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram nas mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade que levantassem uma perseguição contra Paulo e Barnabé, assim os expulsando de todo aquele território. Eles, então, sacudindo contra aqueles o pó das sandálias, os pós dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. Queremos ser tocados e ministrados por ti, Deus. Espírito de Deus, tu és aquele que habita em nós, aquele que nos revela o Cristo, aquele que nos aponta o caminho, aquele que transforma e nos convence de todo pecado e todo engano. Assim, nessa noite, nós te pedimos uma vez mais, fala conosco, Deus. Fala, Senhor, de forma clara a cada ouvido aqui, Deus. Que cada coração, como uma terra fértil, esteja pronto para ouvir da tua palavra, a semente que está sendo lançada nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Pai, tocados e transformados pela tua palavra. Que possamos ser constrangidos, ó Pai, pelaquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que o Senhor traga, Pai, alinhamento às nossas ideias, transformação em nossos pensamentos. Não porque alguém está dizendo algo, mas porque o teu Espírito está nos revelando a verdade de Cristo, a verdade da tua palavra e do teu Evangelho. No nome de Jesus, Pai, nos livra de todo engano, nos livra de toda religiosidade, nos livra, ó Pai, de toda apatia, mas que possamos, ó Pai, estar convencidos da tua verdade, pela revelação do Cristo em nossas vidas, Pai. Não porque alguém está dizendo, mas porque essa experiência se tornou real em nossos corações, Deus. Assim nós te pedimos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Querido, aqui nós vemos então Paulo e Barnabé agindo, falando de Cristo. Eles estão numa cidade, eles começam a pregar a mensagem de Jesus, estão anunciando o reino de Jesus neste lugar. E quando nós vamos olhar um pouquinho mais profundo, nós vemos ali que eles estavam, na verdade, cumprindo o propósito do qual Deus tinha para suas vidas, que era de conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. O mesmo propósito que está sobre a minha e a sua vida, de conhecermos a Cristo e fazermos então esse Cristo conhecido. Quando você ganha algo, quando você tem uma experiência muito boa, quando você tem algo muito legal acontecendo na sua vida, qual é a sua reação? A sua reação é compartilhar isso com as pessoas que estão à sua volta. Você vai compartilhar daquela alegria, você vai compartilhar daquele momento com as pessoas que estão ao seu redor. E quando nós falamos da verdade do Evangelho através de Jesus Cristo, quando nós falamos de anunciar as obras de Cristo, as boas novas de Cristo, é exatamente isso. É exatamente isso que Deus espera de nós. Então nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que a morte de Jesus, a obra de Jesus na cruz, ela é extremamente importante. Foi através então da morte de Jesus que eu e você fomos resgatados do império das trevas. Vivíamos condenados à morte eterna.
pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Jamais poderíamos então alcançar perdão e graça se não fosse através da misericórdia de Deus em nossas vidas. Se não fosse através do amor de Deus por nós. E esse amor, ele é demonstrado quando Cristo se faz pecador em meu e em seu lugar. Quando Cristo vem à terra como homem e como Deus, vence todo o pecado, vence toda a tentação do pecado. E assim como o pecado entrou através de um homem, Adão, agora o pecado é vencido através de um homem, Jesus Cristo. E ali, através da morte de Cristo, aqueles que creem então na obra de Cristo, aqueles que então confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles então que estão dispostos a renunciar à sua vida, os seus desejos, as suas vontades, para viver diante do desejo da vontade de Deus. Esses então, alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, são feitos filhos de Deus. Quando essa verdade se torna algo real em nossas vidas, a melhor coisa que poderia acontecer conosco acontece. Temos então o entendimento de que temos acesso à vida eterna. Temos o entendimento, então, que pela graça de Deus fomos alcançados. Somos feitos filhos de Deus. Temos, então, o entendimento de que a nossa vida agora já não é mais nossa. E passamos, então, a viver pelo aquilo que Deus tem e deseja para nós. Quando essa verdade se torna absoluta no seu coração, você compartilha isso com quem está à sua volta. Você tem o desejo que essa pessoa que está ao seu redor tenha a mesma perspectiva, o mesmo entendimento que você tem. Você começa então a anunciar as boas novas, você começa a ser um testemunha de Jesus. Você já parou para analisar desde que nós começamos o livro de Atos? Em nenhum momento o livro de Atos vai falar de algo exclusivo dos apóstolos e dos discípulos. Mas em todos os momentos ele está falando de algo que tem a ver com eles e com pessoas, multidões, pessoas que estão à sua volta. Sempre em todas as cenas tem ali Pedro, no começo, agora a gente vai ver Paulo em maior destaque, mas nada somente a ver com eles. Em todos os momentos, alguém ou mais pessoas estão na cena. Mais pessoas estão envolvidas naquele cenário. Porque quando eu e você, então, entendemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, e que a nossa vida já não é mais nossa, e que nós passamos a ser, então, propriedade particular de Deus, porque fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Então, a nossa vida, ela só tem sentido se ela tiver a ver com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Só tem sentido se passamos então a conhecer mais a Deus e levarmos esse amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor. E é por isso que você vai ver esses homens dispostos a perder a sua vida. Esses homens sendo encarcerados, esses homens sendo presos, esses homens sendo chicoteados, esses homens sendo perseguidos. E não desistindo, e não parando, e não desanimando, e dizendo, ai, tá pesado demais, ai, eu não sei se vai dar. Por que eles não fazem isso? Porque eles entenderam que a vida deles já não estava mais ali para conquistar os seus desejos próprios, mas sim para levar o reino de Deus aos perdidos. Mas sim ter uma vida de entrega, ter uma vida de disposição, para que aqueles que estivessem ao seu redor recebessem e conhecessem o mesmo Cristo que um dia eles conheceram. E é exatamente o que eu e você vivemos dia após dia em nossa rotina. Sim ou não? Não vou te pedir para responder. Mas é esse tipo de questionamento que eu e você precisamos fazer todos os dias. Será que de fato conhecemos Cristo verdadeiramente? Será que de fato entendemos o que representa a morte de Cristo naquela cruz? Será que estamos dispostos a ser testemunhas de Cristo? Como esses homens estavam, independente do lugar em que eles estavam, independente do cenário que eles encontravam, independente se as pessoas estavam dispostas a ouvir ou não. Mas dentro deles havia uma certeza de que sua vida não era mais deles e que eles estavam ali então para conhecer a Cristo e fazer esse Cristo conhecido, através de uma vida de disposição em anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo. Esses homens estão então gastando a sua vida para levar o reino de Deus aos perdidos. Estão levando então a sua vida ao extremo para que Cristo fosse conhecido. E para que vidas também fossem transformadas, assim como um dia a deles também foi. E esse é meu e seu papel, meu querido.
Mais do que termos uma igreja grande, bonita, nada disso. Deus nos chama para sermos seus ministros, aqueles que são seus testemunhas, aonde Ele nos colocou. Lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua família, lá, meu querido, na sua rua, no seu bairro, na sua escola, enfim, aonde Deus te permitir ir. Não com um ar de religiosidade, dizendo, não, vivendo de forma prática o evangelho de Cristo. Vivendo como Cristo viveu, sendo alguém que não estava apegado a ritos e a métodos, mas alguém que estava disposto a levar a verdade e a haver transformação de caráter, de mudança, de mentalidade naqueles que estavam à sua volta. Foi porque Jesus quebrou toda a cena religiosa da época, que ele foi morto, que ele causou tanto alvoroço. Foi por quebrar paradigma que os discípulos também, então, começaram a ser perseguidos. Esse texto que nós vemos claramente uma investida de perseguição contra a vida deles. E ao longo do livro de Atos nós vamos ver isso. A incompreensão dos religiosos, dos judeus, daqueles que seguiam a lei de Moisés de forma radical. Não porque queriam estar com Deus, mas sim por cumprir ritos e por cumprir então um ato de religiosidade. Religiosidade fala de fazer as coisas por fazer. Religiosidade vai falar de fazer as coisas sem o propósito ou a intenção correta. Fazer no piloto automático. Fazer porque você sabe que aquilo precisa ser feito. Muito ao contrário e muito oposto àquilo que nós vemos através das vidas dos discípulos. Esses homens estavam ali dispostos a viver de fato aquilo que eles entenderam e compreenderam da revelação de Cristo. E é por isso que eles vão então ali a cada lugar, a cada cidade e anunciam o evangelho de Deus. Por isso que eles vão a cada dia em cada lugar, sem medo do que poderia acontecer. Porque eles entenderam que a vida deles já não servia para mais nada, se não fosse para glorificar o nome de Deus. Quando nós olhamos para a nossa realidade nos dias de hoje, talvez você pense, puxa pastor, é difícil viver dessa forma. Eu tenho um trabalho, eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho uma família, eu tenho que saber me portar, eu não posso sair falando de Jesus lá no meu ambiente de trabalho, de qualquer forma. Talvez na minha família eu também não possa sair assim, falando de Jesus. Ok, meu querido. Você precisa ter sabedoria. Ninguém está te pedindo para ser um xarope que tenta empurrar Deus goela abaixo dos outros. Mas a melhor forma de anunciarmos o reino de Deus em nossos dias não é falando, mas sim vivendo Cristo. Vivendo Cristo através de uma vida de caráter e de boa reputação. Vivendo Cristo através de uma vida de ética. Vivendo Cristo através de lei moral, através de princípios morais. Vivendo Cristo através de um bom exemplo. E quando necessário, então, usarmos as palavras. E quando necessário, então, anunciarmos Cristo. E você não precisa diretamente abrir a Bíblia para falar de Cristo. A minha e a sua vida precisam demonstrar que Cristo habita em nós. Quando você se posiciona diante de uma situação, quando alguém vem falando algo e você sabe que aquilo é uma bobeira e você sai daquele ambiente, quando você muda uma conversa, quando você desvia os seus olhos de algo que é pecaminoso, quando você tem um posicionamento diante de algo que não é legal. Isso gera um impacto naqueles que estão ao seu redor. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer e viver. Paulo e Barnabé, nesse cenário, meu querido, eles estão ali na sinagoga, no lugar dos judeus, num lugar onde ali aqueles homens falavam da lei de Deus, tentando expressar amor a Deus, tentando dizer que estavam seguindo a Deus, que cumpriam então vários ritos, várias coisas, mas seus corações estavam completamente afastados de Deus. É aqueles mesmos homens que Jesus vem dizendo, ei, vocês são sepulcros caiados, a sua boca fala daquilo que não está em seu coração. Vocês fingem viver algo, mas por dentro vocês já estão corrompidos e contaminados. Nesse ambiente, Pedro, Paulo, Barnabé, os demais discípulos, ganham destaque porque eles não vêm com o mesmo discurso daqueles homens, mas eles vêm com uma palavra aplicável, uma palavra praticada, uma palavra que era vivida em suas vidas. E é por isso que nós vemos a igreja crescendo nesse momento, porque a verdade era não só pregada, mas ela era vivida.
Porque aqueles homens então falavam e viviam de acordo com aquilo que falavam. Qual é o problema nos nossos dias? A palavra está aí sendo dita, as pessoas estão dizendo muitas coisas, mas será que estão vivendo conforme aquilo que falam? Será que a vida delas representa o discurso que elas têm? Quando você convida, às vezes, alguém para vir na igreja, ela vai dizer: puxa, eu até iria, mas eu conheço alguém que vai na igreja e é um canalha. Eu conheço alguém que vai na igreja e é um mentiroso. Eu conheço alguém que vai na igreja e é um picareta. Eu conheço alguém que vai na igreja e trai a mulher. E assim vai. A mensagem do reino de Deus tem sido deixada de lado, porque a falta de exemplo daqueles que dizem conhecer a Cristo tem espantado as pessoas da verdadeira mensagem. Porque as pessoas estão mais preocupadas em cumprir ritos e sacrifícios do que viver a verdade dia após dia. Querido, não interessa quanto você conhece da Bíblia. Não interessa o quanto você já leu a Bíblia. O que vai fazer diferença é o quanto você vive aquilo que você conhece da Bíblia. O quanto você pratica daquilo que você conhece da palavra de Deus. O quanto você pratica da verdade que lhe foi dita. Porque pessoas entram e saem de igrejas e suas vidas continuam da mesma forma, porque não estão dispostas a ver uma transformação na sua forma de pensar e, consequentemente, não estão dispostas a aplicar aquilo que ouvem domingo após domingo. E a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de tudo, menos a responsabilidade de entender quem é e o que deveria fazer. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar uma glória a Deus? Esses homens, meu querido, saíram para anunciar o reino de Deus. E não para falar da boca para fora, mas para viver intensamente aquilo. É por isso que você vê eles morrendo, sendo apedrejados, sendo presos, sendo chicoteados. E na mesma noite que eles saem, no outro dia eles estão fazendo a mesma coisa. Porque eles estão dispostos a morrer pela verdade, pelaquilo que agora passa a direcionar a sua vida. Por muito menos eu e você deixamos de fazer aquilo que Deus espera de nós. Por muito menos eu e você deixamos de viver a verdade de Cristo. Ai, porque alguém fez isso para mim dentro da igreja. Ai, porque isso, porque aquilo. Sabe, meu querido? Aonde está a revelação de Cristo em nós? A ponto de transformar-nos, a ponto de entendermos que a nossa vida já não é mais nossa. Que nós precisamos viver para conhecer Cristo e fazer Cristo conhecido. Nesse texto, meu querido, nós vemos ali então Paulo e Barnabé, eles começam a anunciar a mensagem. Eles começam a falar. Versículo 42 vai dizer que quando eles estavam saindo da sinagoga, as pessoas vieram e pediram: ei, volta sábado e continua a falar para nós dessa palavra, continua a dizer as mesmas coisas. Nós queremos ouvir essa mensagem. O texto vai dizer que os gentios então estavam rogando para que eles voltassem. Sabe o que havia nesses homens que estavam pedindo, os gentios? Eles estavam desejosos, famintos por aquilo que eles estavam ouvindo. Nós precisamos entender o cenário e o contexto daqueles dias. Essas pessoas, muitas vezes, vinham de muitas outras culturas. Os gentios, então, não eram os judeus, aqueles que conheciam a lei de Moisés, então o Deus de Israel. Eram gentios, eram pessoas que vinham de outras nacionalidades, de outras formações, culturas, criações diferentes. Então muitos deles provavelmente viram seus pais ou até mesmo cultuar o Deus Sol, cultuar o Deus da agricultura, cultuar o Deus da noite, o Deus da chuva, o Deus do dia e, enfim, os demais deuses que as sociedades tinham ao seu redor. Muitos deles já estavam cansados de tentar buscar uma resposta espiritual e nada acontecer em suas vidas. Muitos desses já estavam sem esperança em suas vidas. Muitos desses já não tinham perspectiva, porque em meio à sociedade, naquele tempo, as pessoas que não estavam envolvidas no meio militar ou no alto escalão religioso ou do governo, viviam uma vida miserável muitas vezes. Eram agricultores, eram poucos comerciantes ou aqueles que tinham suas atividades de serviço. Então eles não tinham uma perspectiva. Talvez a sua perspectiva era muitas vezes direcionada à religião, mas eles já estavam cansados daqueles deuses que prometiam grandes coisas e exigiam muito deles. Deuses que prometiam grandes coisas e exigiam grandes sacrifícios deles. Havia que cultuar e nesses cultos você tinha que fazer e cumprir ritos, sacrifícios.
Todos os deuses eram assim. Exigiam algo, exigiam algo, exigiam algo, prometiam algo e exigiam algo e assim ia. E quando vem então esses discípulos falando de um homem que morreu, se entregou por eles, olha o que vem de confronto. Eles foram ensinados a fazer para receber. E agora eles ouvem que alguém veio e se entregou para que eles pudessem agora ter acesso a Deus. Essa perspectiva confronta suas ideias. A ação do Espírito Santo em suas vidas começa a revelar que o Evangelho, que a vinda de Cristo veio então por amor a eles, pela graça de Deus. Então você já não precisa mais fazer. Você apenas precisa reconhecer, se entregar e deixar que Ele haja em você. Que Ele te direcione, que Ele te guie. Então você já não faz mais esperando algo em troca. Você entende que o principal Cristo já te deu, que é o acesso a Deus, o acesso à vida eterna. E você faz não mais pela obrigação, mas você faz por amor e gratidão. Tem alguém me entendendo aqui? Pode dar glória a Deus? O discurso deles era muito contrário àquilo que eles já estavam cansados de ouvir. Deixe eu dizer, meu querido, não é muito diferente nos dias de hoje. Só que nós ainda não entendemos. Ainda não estamos dispostos a viver como esses homens. Talvez ainda não chegamos num cenário extremo. Mas, meu querido, aqueles que entenderem, aqueles que se posicionarem para viver como os verdadeiros discípulos, vão começar a ter essas experiências como os discípulos também tiveram. Porque as pessoas lá fora estão cansadas de um discurso, estão cansadas de rituais e de coisas. Elas querem ver e viver a verdade. Querem ver a verdade sendo dita. Todos aqueles ritos e deuses existiam coisas complexas demais. O Evangelho de Cristo é simples. A verdade da cruz de Cristo é algo simples, prático, vivido, aplicável. Aquelas coisas que eles ouviam em suas religiões estavam longe demais para eles. Era difícil demais. A igreja nos nossos dias, e já não é nesses dias de há muito tempo atrás, a igreja tem tornado o evangelho difícil demais. Tem tornado o evangelho algo pesado demais. Nós precisamos voltar à essência e entender que o evangelho de Deus é simples. Porque é simples, porque você entendeu que agora já não é mais você, e é Cristo em você. E agora, por ser Cristo em você, é o Espírito de Deus atuando e direcionando a sua vida. Então é pela graça dele que as coisas vão acontecer na sua vida. Agora você busca aquilo que agrade não mais o seu coração, mas sim o coração de Deus. Agora você se esforça não para ter o que você deseja, mas sim para que Cristo seja glorificado. Porque o bem mais precioso você já tem: a vida eterna, o acesso ao Pai, a transformação de um pecador em um filho de Deus. Agora, a sua vida não é baseada no que a sociedade ao seu redor diz, mas sim naquilo que Cristo diz a respeito de você. Naquilo que você entende sobre sua identidade em Cristo Jesus. Em ser um testemunha, em ser um farol, em ser um representante de Cristo na terra. Simples e prático, esse é o Evangelho. É isso que então esses homens estão anunciando, e esse é o desejo das pessoas de ouvir. Muitas vezes as pessoas falam: puxa, cara, nem parece que você é pastor. Porque elas estão acostumadas com o pastor, aquela figura, aquele rótulo, aquele modo de ser um pastor. Mas você não faz isso. Cara, o evangelho é simples. Jesus estava em meio aos lugares aonde os religiosos condenavam. Jesus fazia as coisas simples. Esse é o evangelho. Essa é a verdade de Cristo. É isso que esses homens estão no livro de Atos nos ensinando domingo após domingo. Eles estavam na sinagoga. Não foi eles que disseram: galera, então vamos voltar sábado que vem. Não, foram as pessoas que falaram: volta sábado que vem. Nós queremos ouvir essas palavras. Nós precisamos entender isso que vocês estão falando, isso que vocês estão vivendo. Nós precisamos, meu querido, chegar nesse nível.
aonde as pessoas ao nosso redor digam, pelo amor de Deus, fala para mim, me explica isso, conta para mim quem é esse Deus, como a sua vida é assim, por que você age dessa forma? Por que em meio a tanta tribulação você continua em paz? Por que talvez em meio a tanto caos você continua ainda com a sua fé firme? Eu e você, meu querido, como representantes de Cristo, precisamos viver dessa forma. As pessoas estão perdidas. E quando elas encontram um farol de luz, elas vão buscar essa luz. E eu e você precisamos ser luz em meio às trevas. Eu e você precisamos ser sal da terra. É o que a palavra nos diz. Mas para isso nós precisamos viver a verdade do Evangelho de Deus, dia após dia. Ah, então eu tenho que ir parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Ah, então, meu querido, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Ele vai te convencer do pecado, ele vai te mostrar a hora de parar, ele vai te dar força para vencer, ele vai te direcionar para uma transformação. Você é bem-vindo do jeito que você tá, mas não vai ser desse jeito que você vai continuar. É o Espírito de Deus que vai te transformar. É o Espírito de Deus que vai mudar a sua mentalidade. É o Espírito de Deus que vai te mostrar as coisas que precisam ser transformadas na sua vida. Com essa simplicidade, com essa prática, meu querido, a igreja naquele tempo crescia, porque as pessoas viam a verdade sendo vivida por aqueles homens. Da mesma forma, aqueles que viviam de forma religiosa, que estavam cumprindo ritos para se aparecer, para se mostrar, começaram a invejar esses homens. Porque eles entendiam, caramba, é pesado para nós. Esses homens vivem de uma forma tão leve, é tão difícil nós mantermos a pompa religiosa, fazermos nossas ações, temos que aparecer para os outros. E esses homens, de forma tão leve, tão simples, conseguem ser mais felizes do que nós. É isso que passa, meu querido. É por isso que eles começam a invejar, é por isso que eles começam a perseguir, porque o discurso deles era pesado demais. Sustentar aquilo que eles viviam era pesado demais. Em contrapartida, ele vê homens simples, vivendo de uma forma simples, vivendo uma verdade, e aquela verdade transformando quem estava à sua volta. Enquanto o discurso pesado já não atraía mais ninguém, não convencia mais ninguém de que aquele era o método correto de se viver. Aquele caminhar dos discípulos, simples e verdadeiro, atraía multidões. Porque a verdade, meu querido, traz liberdade. A verdade traz transformação. Todo mundo lá fora está em busca dessa verdade, dessa liberdade. É por isso que você talvez usou drogas, é por isso que você se envolveu em inúmeros relacionamentos, é por isso que você fez muitas coisas na sua vida. Porque você estava atrás de uma verdade e de uma liberdade. Sim ou não? Sim ou não, meu querido? Mas essa verdade e essa liberdade só está em Cristo. E é por isso que quando o discurso se torna religioso, cheio de coisas pesadas demais, nós afastamos as pessoas da verdade e da liberdade e colocamos a colocar o fardo da religião sobre elas. E essas pessoas se afastam de Cristo, se afastam de Deus. É exatamente isso que esses homens estão pregando, a liberdade. E é por isso que esses homens estão alcançando a graça de Deus, o sucesso de vidas sendo transformadas, da missão sendo cumprida, o sucesso de cumprir a missão, serem testemunhas de Cristo. Porque eles estavam de forma prática, vivendo aquilo que Cristo tinha proposto. O versículo 44, meu querido, vai dizer que no próximo sábado, então, quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro romântico, meu querido. A Bíblia não é um livro que conta histórias e aumenta as histórias. A Bíblia fala de algo que de fato aconteceu. Imagina, nós não temos dimensão do tamanho dessa cidade, mas independente se fosse uma grande cidade ou uma pequena cidade, quase toda a cidade. Quando ele fala de quase toda, é 50% a mais da cidade. Porque senão ele falaria metade da cidade. Se é 80, 90, 99, não sei. Mas quase toda a cidade estava lá para ouvir aqueles homens. Por que será que quase a cidade inteira foi naquele lugar? Porque eles estavam vendo e ouvindo a verdade e a libertação que há tanto tempo eles buscavam. Porque estava sendo anunciada a verdadeira palavra de Deus.
porque estava sendo anunciada a verdade de Cristo. Chegará um tempo onde as pessoas vão estar buscando, desesperadas pela palavra de Deus. E nós precisamos estar prontos para anunciar essa mensagem. Hoje as pessoas estão procurando a verdade e a liberdade, mas não entenderam o que está em Cristo. Eu e você podemos trazer essa verdade. Eu e você precisamos ser aqueles que vivem isso e então anunciam isso. Eu e você, meu querido, precisamos entender o nosso papel no lugar que Deus nos plantou. Entendemos a nossa responsabilidade como testemunhas de Cristo. Não com peso, mas sei de forma prática. Se eu vivo Jesus, se eu entendo quem é Jesus, não é pesado viver como Jesus. Não é pesado anunciar Cristo. Se eu entendi que a minha vida já não é mais minha e que então o que eu tenho é para que Cristo seja exaltado e glorificado, não é pesado, não é difícil, não é um esforço falar de Jesus para quem está do meu lado, viver uma vida ética, viver um caráter, viver a responsabilidade, anunciar aquele Jesus, porque aquilo já é real em mim, porque aquilo já faz parte de mim, já é a minha natureza agora, então Cristo, e não mais o pecado. E é por isso que esses homens levavam essa vida tão fácil. E talvez é por isso que é tão difícil para nós nos nossos dias. Porque nós de fato não entendemos, ou ainda não percebemos que Cristo não é tudo em nós. Ainda nós queremos ter o controle das coisas, ao invés de deixarmos o controle na mão de Deus. Ainda nós queremos viver do nosso jeito, conforme os nossos desejos e vontades. E é por isso que é tão difícil você falar de Jesus para alguém, porque essa verdade não é verdade em você. Como então você vai levar algo que você não tem para quem está do seu lado? Tem um carro lá fora. Aquele carro, meu querido, quem quiser aquele carro, eu estou dando aquele carro. É só ir lá fora, abrir a porta e ir com o carro embora. Eu acho que tem um Jeep branco lá fora. Quem quer um Jeep branco aí? Todo mundo quer. Vai lá, pega o carro e vai embora. Puxa, pastor, mas e a chave? Não sei. Te vira. Eu tô te dando algo que eu não tenho. Eu posso fazer isso? Não. Eu tô te dando algo que não é verdade em mim, que não é meu, que eu não tenho. É pesado, é difícil, é esforço. E sabe por que você não é alcançado? Porque era uma mentira. E sabe por que você se frustra? Porque eu te prometi algo que não é verdade em mim. Sabe por que a igreja, nos nossos dias, eu falo igreja num contexto geral, tem falhado na sua missão de ser um testemunha de Cristo? Sabe por que eu e você, muitas vezes, temos falhado na missão de sermos testemunhas de Cristo? Porque nós estamos querendo dar o que não é verdade em nós, o que nós não temos. Diferente daqueles homens. Não tinham mais um plano B. Não tinha mais saída. Não tinha mais como voltar atrás. Ou era Cristo, ou era Cristo. Ou era viver para Cristo, ou era viver para Cristo. Não tinha outra opção. Paulo vai dizer, morrer é lucro. Viver é Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não tinha mais opção, meu querido. Mas nós temos muitas opções ainda dentro de nós. Nós temos muitas saídas. Se Jesus não fizer, eu faço. Eu dou um jeito, eu tento dessa forma, eu vou por esse caminho. Não, vai lá, Deus vai mudar a tua vida. Mas não muda a minha, porque eu não deixo Ele mudar a minha. Vai lá, lê a Bíblia, ó, Jesus quer falar com você, mas Ele não fala comigo. Sabe por que esses homens tinham autoridade para anunciar o reino de Deus? Porque eles estavam dispostos a viver pelo reino de Deus. Sabe por que talvez a mensagem nos dias de hoje não gera impacto em mais ninguém? Porque nós estamos anunciando algo que não vivemos, algo que não é mais verdade em nós. Estamos cumprindo ritos e coisas. Estamos falando de algo que conhecemos, mas que não se tornou prático em nós. Sabe, meu querido, a igreja, nos dias de hoje, só vai cumprir a verdadeira missão quando nós voltarmos para a verdade de Cristo. Voltarmos para uma vida de entrega a Cristo. Aqueles homens, meu querido, foram confrontados. Aqueles homens foram julgados, mas eles permaneceram firmes. O versículo 45 vai dizer, os judeus vendo então a multidão, vendo quase toda a cidade, tomados de inveja, começaram então a blasfemar e a contradizer aquilo que Paulo estava dizendo.
Imagina, Paulo estava anunciando Cristo. Aqueles homens se levantam no meio da multidão para dizer: ei, nada a ver, esse cara tá pirando, esse cara tá falando contra Deus, ele tá blasfemando, ele tá errado. Esse Jesus aí era um arruaceiro. Eles começam então a tentar paralisar aquilo que Paulo e Barnabé estavam fazendo. E aí, Paulo e Barnabé, então, pegam as suas coisas e dizem: galera, tá difícil demais, nós não podemos mais com esses homens. Vamos embora. Não. Tomados do Espírito de Deus, aqueles homens, então, eles vão lá e trazem a mensagem. Apontam o dedo para o pecado e para a ferida daqueles homens. Não na ideia de combatê-los, mas na ideia de abrir os seus olhos, para que entendessem o que eles estavam fazendo. É isso que acontece no versículo 46. Paulo e Barnabé falando ousadamente. Paulo e Barnabé, meu querido, falando em ousadia. Essa palavra fala em franqueza, liberdade. Eles falaram livremente, confiantes, seguros, corajosos. Não para denunciar aqueles homens e acusar aqueles homens, mas na tentativa de que aqueles homens caíssem em si, entendessem que eles estavam bem errados. Então eles vão dizer: ei, cumpria que primeiro a mensagem fosse levada a vocês. O primeiro plano era que vocês, então, que já conheciam a Deus, ouvissem essa mensagem. O primeiro plano, por vocês já estarem próximos de Deus, cumprindo a lei de Deus, que agora vocês entendessem que não é mais essa lei. Agora é a partir de Jesus. Jesus é o Messias, aquele que cumpriu todas as promessas que os profetas falaram. É isso que Paulo e Barnabé estão dizendo. Mas vocês rejeitaram. Mas vocês não acharam dignos dessa vida. Vocês julgaram dignos e não vos julgaram dignos da vida eterna. Vocês rejeitaram a vida eterna. Vocês rejeitaram a palavra de Deus. Então nós fomos aos gentios. Nós fomos aqueles que estavam dispostos a ouvir essa mensagem. Porque assim o Senhor nos determinou, 47, para sermos luz aos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Lembra, lá no livro de Atos, capítulo 1, lá quando Jesus deixa a missão dos discípulos e apóstolos? E sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo e Barnabé estão dizendo. Vocês tinham tudo para entender a mensagem, mas vocês rejeitaram. Vocês não quiseram. Então, Deus nos colocou como luz aos gentios, para que eles possam alcançar a salvação. E assim nós vamos anunciar Jesus por onde Ele nos mandar. Porque esses homens tiveram essa ousadia. Porque esses homens foram ousados ao falar essas coisas. Porque eles entendiam quem eles eram. Porque eles entendiam e viviam dia após dia o discurso que eles pregavam. Porque eles viviam a verdade em Cristo Jesus. Porque a sua vida já não era mais dele, mas sim através de Cristo. O versículo 48 vai dizer que então os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E começaram a crer todos aqueles que tinham ido lá. Muita gente que tinha ido lá começou a crer. Muita gente começou a, de fato, entender que eles também tinham acesso a essa mensagem. Que eles também tinham acesso a essa vida. Sabe, a religiosidade afastou as pessoas de Deus. Quando você vai falar de Jesus para alguém, normalmente essa pessoa vai dizer assim: puxa, mas daí eu vou ter que ir para a igreja e eu vou ter que parar de beber. Daí eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que parar de fazer o que eu gosto de fazer. Aonde na Bíblia está escrito que os apóstolos fizeram isso? Eles anunciavam. O convencimento do pecado não sou eu e você que levamos para as pessoas. É o Espírito de Deus que leva. É lógico que quando nós conhecemos a Cristo, então há uma transformação na nossa vida. O que faz a transformação? Não é o pastor, não é a igreja, não é o discurso da igreja. O que faz a transformação na vida da pessoa é a revelação do Cristo e a ação do Espírito Santo. Vamos lá, meu querido. Você não parou de beber porque alguém disse que você tinha que parar de beber. Você não deixou de ter a vida vazia que você tinha lá atrás porque alguém disse que você não poderia viver mais daquela forma.
Você parou de fazer aquelas coisas porque o Espírito de Deus te constrangeu para ter uma vida diferente. E você entende que aquilo já não faz mais sentido para você hoje. Sim ou não? O problema é que a igreja, com seu discurso pesado religioso, fez e colocou esse peso sobre as pessoas. E é por isso que as pessoas não querem vir mais para as igrejas. É por isso que as pessoas se escandalizam, então, quando você vive o evangelho de uma forma simples e leve. Puxa, mas Jesus transforma. Mas por que você parou de fazer isso? Cara, eu parei de fazer porque para mim não faz mais sentido. Porque para mim não vai mudar a minha vida. Eu entendi quem eu sou. Eu não preciso mais disso. Agora eu sou livre. Antes eu era escravo. As pessoas me perguntam, né, no meu trabalho e tal, você bebe? Eu falo, cara, não bebo. Mais nada? Eu falei, não. Já bebi a cota da minha vida. Sério? Era muito louco. E agora? Agora eu entendi que eu não preciso mais disso. Antes eu bebia para fugir da realidade, eu bebia para tentar ser alguém muito louco. Agora eu entendi quem eu sou em Cristo. E eu não preciso mais disso. Bem diferente de dizer, pois é, lá na igreja eu sou crente evangélico e crente evangélico não pode beber. A Bíblia nem diz isso sobre a bebida, meu querido. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Nós, meu querido, precisamos entender e viver de forma simples como esses homens viviam. Eu não estou dizendo que você pode fazer o que você quiser, amém? Eu estou dizendo que você vai ter mudança e transformação, porque você entendeu quem Cristo é e quem você é para Cristo. O que mudou a vida de Saulo de Tarso em Paulo, o pregador, a luz dos gentios? A revelação do Espírito em sua vida dia após dia. Não o discurso de Pedro e dos demais discípulos. Não o discurso de Barnabé. Não o discurso de Ananias que orou por ele para que seus olhos fossem abertos. Mas sim entender que o Espírito Santo estava o direcionando. É essa essência que eu e você precisamos voltar, meu querido. É para esse caminho que nós precisamos seguir. De alguém que fala daquilo que vive, de alguém que vive aquilo que Cristo pregou, aquilo que a mensagem de Deus anuncia. De alguém que tem um discurso alinhado com a prática da sua vida. De alguém que não fica enchendo linguiça, pesando as coisas, mas que vive porque entendeu quem é e as suas responsabilidades. É por isso que, como igreja, nós não vamos ficar te cobrando para as coisas. Você precisa entender. Porque pela cobrança você vai até um ponto. Chega uma hora que isso cansa e você fala e para e desiste. Chega uma hora que você fala, não dá mais. Eu não tenho que te cobrar. A igreja não tem que te cobrar para fazer as coisas. Você faz as coisas porque você entendeu quem você é, quem Cristo representa na tua vida e o quão importante a igreja, as pessoas são para você. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Então o texto vai dizer que a mensagem se divulgava por toda aquela região. Sabe quando você pega Paulo e Barnabé, as viagens missionárias deles, normalmente eles se concentravam no centro das cidades. As sinagogas ficavam nas regiões centrais. Então vamos imaginar, eles vinham para um lugar central. Vamos pensar na nossa cidade. Então eles vinham aqui no lugar onde mais tinha pessoas circulando. Eles anunciavam a mensagem. E eles sabiam que aquela mensagem era tão transformadora que essas pessoas retornariam para suas regiões. E essas pessoas, por terem sido impactadas pela verdade, por serem transformadas pela verdade, quando chegassem nas suas regiões, transformariam aqueles lugares. É por isso que você vê uma expansão do evangelho de uma forma gigantesca e rápida. Por quê? Porque quem tinha sido alcançado pela mensagem de Cristo não conseguia ficar quieto. Não conseguia viver da mesma forma. Chegava no seu lugar e as pessoas diziam, você está diferente, alguma coisa está acontecendo com você já não é mais o mesmo. E essa pessoa então aproveitava para falar de Jesus, para falar da transformação que houve na sua vida. E assim como ela anunciava, por ser verdade, por ser simples e por ser praticado, as pessoas que estavam à sua volta também eram transformadas. Sabe o que acontece nos dias de hoje? As pessoas querem que a igreja anuncie. O pastor que pregue, o fulano, o evangelismo que faça. Não, querido. É tua responsabilidade. Sabe por que as pessoas não vêm? Porque talvez você não fale. Porque talvez você não viva o evangelho. Porque talvez lá onde você está deixando de fazer aquilo que Cristo te pediu para fazer. A igreja precisa fazer evangelismo, tá bom? Sim, também. Mas o maior evangelismo é que você faz de segunda a segunda. No seu trabalho, na sua família, no seu bairro, no ônibus que você pega todos os dias, na academia que você vai, no mercado que você vai, na panificadora que você vai, aonde você está, todos os dias.
porque era dessa forma que a igreja acontecia. Eles vinham, se juntavam nas sinagogas, anunciavam a mensagem. Aquelas pessoas eram impactadas pela verdade do reino de Deus. Eram transformadas por aquela verdade. E elas chegavam nas suas casas, nos seus lugares, e não conseguiam ficar guardando aquele segredo só para elas, porque algo tinha sido transformado dentro delas. Lembra de Cornélio, há alguns cultos atrás? Aquele homem que mandou chamar Pedro. Pedro estava para almoçar, ele tem uma visão de um lençol descendo com animais impuros. Aquele homem mandou Pedro ser trazido para sua casa. Quando Pedro chega lá, ele pensava, puxa, vai estar esse tal de Cornélio, talvez a família dele lá. Quando Pedro chega lá, tem a família de Cornélio mais uma galera, muita gente. Isso vai dizer que tinha bastante gente na casa. Sabe por quê? Aquele homem nem tinha ainda sido tão impactado por uma mensagem, ele tinha uma revelação de Cristo ainda superficial. Mas aquilo era tão profundo para ele que ele não conseguia deixar guardado e que ele chamou pessoas para ouvir daquilo que estava mudando a vida dele. Sabe por que você não fala de Jesus? Porque talvez Jesus não seja tão valoroso e tão importante para nós hoje. Sabe por que nós não chamamos as pessoas, não anunciamos o reino de Deus para as pessoas? Porque talvez o reino de Deus não seja tão relevante para nós, em nossas vidas. Porque talvez nós estamos vivendo uma prática religiosa. De domingo, quando eu estou afim, quando eu quero, eu vou na igreja. Quando dá um tempo, eu vou nas coisas. Quando dá um tempo, eu participo das coisas. Quando eu estou afim, eu oro. Quando eu estou afim, eu leio. E Jesus e o reino já não é tudo o que temos. É mais uma das coisas que nós temos. Se nós quisermos ver mudança, se nós quisermos viver como verdadeiros testemunhas, Jesus e o reino precisam ser tudo o que temos. E eu já vou terminar, querido. Sabe o que a Bíblia diz lá sobre o reino de Deus? Nós cantamos algumas canções que falam um pouco sobre isso. E um homem, então, vê um terreno e encontra ali um grande tesouro, semelhante ao reino de Deus. Então, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O reino de Deus é isso. É você entender que no reino de Deus já não tem mais nada. Só o reino de Deus. É você entender que já não tem mais plano A, B, C ou D. Ou é só Jesus na sua vida. É você entender que então ele é tudo para você. É você viver então para ele e por ele todos os dias. Ah, mas eu não sou um pastor. Quem disse que você tem que ser um pastor? Ah, mas eu não sou um discípulo, eu não sou um missionário como Paulo e Barnabé, pastor. Eu vivo a minha vidinha aqui. E quem disse que você precisa ser um missionário que viaja para outros lugares? Já não basta você viajar da sua casa para o seu trabalho, já não basta você viajar da sua casa para a casa da sua família, já não basta você viajar da sua casa para a panificadora, para o mercado todos os dias. Quando a gente fala de missionário, a gente pensa o cara que vai para a África, a gente pensa que o cara que vai para o outro lado do mundo. Tem gente aqui do nosso lado, esperando nós entendermos quem Cristo é em nossas vidas, para podermos falar de Jesus para eles. Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para outro lugar. Todos os dias Deus tem te colocado numa viagem missionária. Todos os dias Deus tem colocado pessoas ao meu e ao seu redor. Mas porque Jesus e o seu reino não é tudo o que temos, então nós não compartilhamos. Porque nós não podemos dar do que não temos. Nós não podemos falar de algo que não seja valoroso para nós. Nós não podemos tentar levar uma mensagem de esperança se essa esperança já não mexe mais conosco. Para terminar, o texto vai dizer que esses homens, então, saíram daquele lugar, eles foram expulsos. Aqueles homens expulsaram eles, armaram ali toda uma situação e expulsaram eles. Eles saem daquela cidade, eles sacodem o pó das suas sandálias, o versículo 51. Semelhante ao que Cristo disse quando enviou os seus apóstolos, seus discípulos, ide lá, pregai o evangelho e tal. Se não forem recebidos, chacoalhem. Isso era um rito, ou isso era algo tradicional em meio aos judeus. Os judeus, eles tinham todo o seu cerimonial de purificação. E quando eles chegavam, então, num lugar impuro, eles não queriam nem carregar aquele pó em suas sandálias, para que eles também não se tornassem impuros. Quando Paulo e Barnabé fazem isso, eles estão mandando um recado para aqueles homens. Vocês são pagãos, vocês são aqueles impuros. Vocês falam tanto dos outros que são impuros, mas não perceberam que os impuros são vocês. Era numa forma até sarcástica que eles estavam tentando dizer isso para aqueles homens. E é por isso que eles saem e sacodem ali o pó. Eles estavam dizendo que aqueles judeus rejeitaram Cristo, semelhante àqueles outros homens. Então eles saem, e o último versículo vai dizer que eles saem daquele lugar. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo.
E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sabe o que é estar cheio de alegria do Espírito Santo? Não é você sapatear, não é você girar, não é você gritar, não é você estar emocionado. Eles não estavam emocionados. Eles não estavam ali sapateando. Não, 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 não. Eles estavam cheios do Espírito Santo porque eles estavam convictos que eles estavam fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Eles estavam alegres e cheios do Espírito Santo porque eles estavam agindo em ousadia, porque eles estavam vivendo aquilo que Cristo tinha para suas vidas. Estavam cheios do Espírito Santo porque eles mantiveram o seu posicionamento, porque eles foram leais e fiéis ao propósito de Cristo em suas vidas, porque eles não negociaram com os judeus que estavam tentando impedir eles, porque eles foram perseguidos pelo nome de Cristo. Jesus disse: se alegrem então quando vocês forem perseguidos pelo meu nome. Aqueles homens estavam alegres e cheios do Espírito Santo, porque entenderam o que eles precisavam fazer. Ser cheio do Espírito Santo também é entender e ter as experiências com Cristo. É você estar ciente da experiência que você teve com Cristo, sendo boa ou ruim aos seus olhos ou aos olhos de outros. Aqueles homens foram expulsos da cidade. Para alguns, nossa, fomos expulsos da cidade, estamos tentando falar de Jesus, estamos tentando fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer e parece que quanto mais a gente faz, menos acontece. Até nos expulsaram da cidade. Uma forma de entender. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Levamos a mensagem, a cidade foi alcançada. Os religiosos nos expulsaram. Cumprimos a missão. Fizemos aquilo que tínhamos de fazer. Glória a Deus, fomos perseguidos por anunciar o reino de Deus. Aqueles que mesmo rejeitaram Cristo, continuaram rejeitando Cristo agora. Que Deus tenha misericórdia deles. Saíram alegres e felizes pela experiência de Cristo em suas vidas. Saíram alegres e abundantes porque entenderam a mensagem, a salvação, vidas foram tocadas. O Espírito Santo se manifestou naquele lugar. O reino de Deus alcançou vidas. Sabe por quê? Muitas vezes eu e você não estamos alegres e não estamos cheios do Espírito Santo. Porque estamos vivendo conforme os nossos desejos e vontades. Estamos lutando para satisfazer aquilo que nos agrada. Terceirizamos a alegria e o Espírito Santo com uma comodidade na nossa alma. Terceirizamos a alegria e o Espírito Santo a fatos que aconteçam que nos agradem. Aqueles homens foram acusados injustamente. Aqueles homens foram expulsos, mas estavam alegres e cheios do Espírito Santo, porque estavam vivendo o Evangelho de Cristo, porque estavam praticando aquilo que Cristo pediu em suas vidas. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente coisas legais acontecerem na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar o reino de Deus, viver o fruto do Espírito na sua vida. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Paulo era esquivadinho, você lembra de Paulo? Ele foi lá, sacudiu os pós da sua sandália e disse: combati o bom combate nessa cidade. Aqueles que quiseram ouvir a mensagem, ouviram. Esses não querem, agora é eles e Deus. Teve discernimento, teve domínio próprio, teve mansidão. Cumpriu, estava cheio do Espírito Santo. Nós associamos estar cheio do Espírito Santo com coisas sobrenaturais acontecendo, mas que é algo mais sobrenatural do que você viver aquilo que Cristo te pediu para viver. Porque deixa eu te contar algo. Eu e você não podemos viver o que Cristo tem para as nossas vidas pela nossa própria capacidade. Pela nossa própria força nós não conseguimos. Nós só conseguimos viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas pela graça de Deus em nós. Sabe o que é graça de Deus? Poder de Deus atuando em nossas vidas. O Espírito de Deus atuando em nossas vidas. Mas para isso, precisamos abrir mão de quem somos. Precisamos abrir mão dos nossos desejos e vontades para que o Espírito Santo possa agir em nós. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Será que eu e você, meu querido, podemos dizer que estamos alegres e cheios do Espírito Santo? Será que eu e você hoje, ao sair do culto, podemos dizer que estamos alegres e cheios do Espírito Santo? Ah, pastor, então você vai orar para que eu seja cheio do Espírito Santo? Eu vou orar, né? Mas sabe o que vai te encher do Espírito Santo? Não é a minha oração, é a minha e a sua entrega. Ninguém pode te encher do Espírito Santo se o teu coração estiver cheio dos teus achismos e das tuas vontades. Se o teu coração ainda for teu
e não for o coração de Deus em você. Lembra o que é coração? O lugar dos seus desejos e vontades. Se os teus desejos e as tuas vontades ainda forem o que prevalecem na sua vida, pode vir Pedro, Paulo orar por você e você não vai ser cheio de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita na minha e na sua vida quando nós cedemos espaço para Ele. Quando nós dizemos, já não somos nós, mas o Senhor que vive em nós. Querido, feche seus olhos.